Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Francisco Lamounier, sou pastor da Igreja Presbiteriana, estou na cidade de Aruanã, onde estamos começando uma igreja, a primeira igreja da cidade. Este canal começou para divulgar a palavra de Deus. Todos sabem que estamos vivendo num momento delicado, momento da pandemia. Então o canal tornou-se um meio de comunicação, um meio de levar a palavra para os nossos membros e para você. Então, antes de iniciarmos o dia de hoje, comente alguma coisa e clica no sininho, torna-se um parceiro, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, porque este é um meio onde nós temos um único objetivo: pregar a palavra de Deus. E espero que esteja sendo bênção na sua vida. Hoje é dia de reflita. Estamos refletindo sobre os 10 mandamentos. E espero que essa estrada esteja sendo uma estrada abençoada. Vimos o prefácio, vimos a introdução, vimos o primeiro mandamento e hoje vamos refletir sobre o segundo mandamento, e que é um mandamento extenso. Então nós dividimos em primeira parte e a segunda parte. Hoje vamos tratar da primeira parte do mandamento. Vamos olhar e rememorar tanto o prefácio como o primeiro mandamento e entraremos então no segundo. Abra comigo Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Ok? Vamos lá? Então, falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso que nós lemos foi o prefácio. Agora vem o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Agora seguimos com o segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós, presbiterianos reformados, temos algumas peculiaridades. Se algum católico visitar a nossa igreja, o nosso prédio, provavelmente ele sentiria a falta de algumas coisas. Bem, ele notaria que na nossa igreja, no nosso prédio, não teriam imagens de santos ou crucifixos. O que são os crucifixos? Aquela imagem de Jesus crucificado. Mas, pastor, por que não há imagem aqui? Por um motivo óbvio: nossa cruz está na mensagem. Toda semana, tanto no canal como na igreja, não sei se você já percebeu, mas nós pregamos Jesus, aquele que foi crucificado para salvar os pecadores e que hoje está sentado à destra de Deus Pai porque ressuscitou. Ele venceu a morte. Nós seguimos dessa forma, porque entendemos que Deus exigiu assim no segundo mandamento. É um mandamento que envolve amar a Deus e ser correspondido. É a forma como amamos a Deus. Vejamos uma parte técnica deste assunto que envolve os 10 mandamentos. Judeus, luteranos, católicos romanos e nós, reformados, temos os 10 mandamentos vindo de Êxodo 20, como está em tela. Mas cada um interpreta de um jeito. Porém, irmãos, não existem vários gabaritos, mas o gabarito fiel, aquilo que Deus quis. Sendo assim, tentarei hoje e no próximo vídeo mostrar o porquê da nossa forma de interpretação. Porque a nossa interpretação é a fiel. Quarta passada,
vimos que os judeus dão uma enorme ênfase ao prefácio, fazendo dele um mandamento só. Então ele pega justamente o verso 1 e 2 e aglutina com o verso 3, fazendo tudo um mandamento inteiro. Nós entendemos de forma diferente, como está aí na tela. Entendemos que o verso 1 e 2, o que ele é? O prefácio, o preâmbulo, a introdução, a graça, a apresentação de Deus, nos mostrando quem ele é e o que ele fez. E aí entra o verso 3, a exigência de Deus, de não termos outros deuses. E então vem o segundo mandamento. Perceba que os católicos e os luteranos também fazem uma tremenda confusão. Segundo eles, o verso 3 e os versos 4 a 6 formam um único mandamento. Os dois grupos dizem que a proibição, perceba, os dois grupos, tanto luteranos como católicos, dizem que a proibição de fazer ídolos, imagens, é parte de não ter outros deuses, é tudo a mesma coisa. Para chegar aos 10 mandamentos, o que eles fazem depois? Eles dividem, por exemplo, o 10º mandamento. Eles lá embaixo, você vai perceber que eles vão dividir o 10º mandamento, enquanto nós entendemos que não cobiçar coisas e mulher do próximo, quer dizer, tem um único assunto, que é a cobiça. E para nós é um mandamento só. Tudo ok? Assim, começamos com uma questão excelente. Será que nós, reformados presbiterianos, estaríamos certos em reconhecer Êxodo 20, de 4 a 6, como um novo mandamento? Ou seja, estaríamos corretos de dizer que os versos de 4 a 6 seria um mandamento diferente do verso 3? Veja, nós estamos dizendo que o verso de 1 a 2 é o prefácio. O verso 3 é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses, como está aí. E o verso 4 a 6 é o segundo, que é como adorar a Deus. Vamos ver se a gente consegue sustentar isso? Perceba, o primeiro mandamento nos ordena para não termos outros deuses. Ou seja, tem a ver com adorar a Deus, né? Aliás, tem a ver com adorar o Deus certo. Isto é, tem a ver com o que adoramos. O que você adora? O Deus bíblico, Mamon, ou o Deus bíblico e o Mamon, e Ra, Amon-Ra. Quais são os deuses que você adora? Temos de rejeitar todo Deus falso para adorar o verdadeiro Deus, que é unicamente o Senhor da glória. Este é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Temos que ter só um único Deus. Já o segundo mandamento tem a ver com como adoramos a Deus. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Alguns até dizem, eu adoro a Deus da minha forma, do meu jeito, sob a forma, o que vier da minha cabeça, em casa, do meu jeito. Eu não sigo a Bíblia nesse assunto, mas eu tenho um santinho aqui comigo, eu me sinto protegido, né? Eu adoro do meu jeito. Será que esse seria o certo? Né? Será que esse seria o certo? Enquanto o primeiro mandamento nos proíbe adorar falsos deuses, o segundo mandamento nos proíbe adorar o verdadeiro Deus da forma errada. Enquanto o primeiro mandamento nos proíbe adorar vários deuses, o segundo mandamento nos proíbe adorar o Deus certo da forma errada. Talvez você possa dizer, eu não tenho nenhum Deus, mas a sua adoração possa estar equivocada.
Veja como a forma correta de adorar a Deus importa. Muita gente diz, o que importa é o coração, a sinceridade do coração, aquilo que é verdade no coração. Não importa a forma, mas a sinceridade. Será que isso é verdade? Vejamos aqui, aquela situação que Moisés estava, então, no pico lá do Monte Sinai, e o povo esperando Moisés voltar com as 12, com as 2 tábuas. Vamos ver aqui. Moisés estava lá em cima, no pico, no Monte Sinai, com Deus, mas demorando um pouco. O povo foi perdendo a paciência e achou que pudesse ter acontecido algo com Moisés. Diante dessa inquietação, eles tiveram uma brilhante ideia. Que tal adorarmos a Deus do nosso jeito? Lá no Egito, todo Deus tinha uma forma de animal. Vamos pegar um animal e dizer que este é o nosso Deus. O Deus Yahvé. Como nós não sabemos como ele é, acho que ele vai adorar este culto. Veja como foi assim. Veja comigo aí em Êxodo, capítulo 32, de verso 4 a 8. Olha só. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Então veja que depois que eles construíram o altar, o bezerro, eles disseram, amanhã será festa ao Senhor. Qual o Senhor? Aquele que nos tirou do Egito. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, olha só, então disse o Senhor a Moisés, vai, Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Perceba comigo uma outra situação. Levítico 10. Filhos de Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram-lhe fogo e incenso sobre ele, trazendo fogo estranho perante o Senhor, contrariamente àquilo que ele expressamente ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor que os consumiu. Percebam que Deus é um Deus zeloso e há somente um caminho para se chegar até ele. Jesus retoma esse assunto do segundo mandamento em João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, o segundo mandamento ainda está valendo. A forma importa. O caminho continua sendo o mesmo por Cristo. E os mandamentos, como vimos, são a expressão do caráter de Cristo. Vejamos o que o nosso catecismo diz. Que proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na palavra de Deus. Irmãos, voltemos rapidamente para o nosso segundo mandamento que está em tela. Olha as ordenanças. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento tem uma estrutura de aliança, contrato, ou melhor, um acordo. Philip Ryken, ele diz assim, há 4 partes neste mandamento: a regra, a razão, o aviso e a promessa.
De novo, a regra, a razão, o aviso e a promessa. Ou seja, se você andar neste mandamento, respeitando esses quesitos, vamos nos dar muito bem, segundo as palavras de Deus. Portanto, vamos olhar então, seguindo aquilo que o Philip Ryken colocou para nós, de forma didática. Vamos olhar então a regra. Veja comigo aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Na NVI, que é uma outra versão, diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes darás culto. Irmãos, a regra do jogo é clara. Não podemos fazer imagem para tentar adorar a Deus, mesmo que seja uma tentativa de adorar o Deus certo. Como o povo saiu do Egito, e a única cultura que eles haviam conhecido era a cultura politeísta. Ou seja, cada deus tinha um formato da criação. O deus do Egito, os deuses do Egito tinham um formato de animais, objetos da natureza, cachorro, cara de gato. E Deus proibiu a tentativa de lhe dar qualquer forma da criação. Porque quando você tenta botar Deus, que Deus é espírito, em um formato, o que você está fazendo? Diminuindo a Deus. Pastor, por que essa regra? Por que essa regra? Bem, poderíamos responder essa pergunta de várias formas, mas seguiremos a estrutura do texto para ver se descobrimos algo. Veja e voltemos para o verso 5 e vamos ver a razão deste verso. Como termina o verso 5? Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Acredito que achamos a resposta. Deus menciona o amor como a razão suprema para a regra. Deus proíbe a idolatria porque ele é zeloso. Essa palavra pode ser traduzida também como ciumento. Pastor, mas isso não é estranho? Deus rogar para si uma palavra tão estranha, tão pesada, ciúme, um Deus ciumento. Irmãos, a palavra ciúmes, ela hoje encontra duas grandes dificuldades. Primeiro, o desgaste do mau uso dela. Porque a maioria das pessoas, quando usam a palavra ciúmes, elas querem utilizar como sinônimo de inveja. O desejo de obter aquilo que elas não têm. Como, por exemplo, me presta o carro? Não. Nossa, mas você é ciumento demais com esse carro, hein? Você não pode me emprestar? Ou seja, aquela pessoa que não tem inveja daquele que tem e não quer emprestar. E um outro fator dificultador para essa palavra é o seguinte: o nosso contexto tem sido inapropriado para ela. Pois vivemos em um momento no qual ninguém é de ninguém. Você já viu, aqui em Aruanã nós temos, em julho, uma situação que se chama temporada. Vem o Brasil todo para a nossa cidade, porque é uma cidade turística, tem praia de rio, e então muitos shows, e aí todo mundo diz, ninguém é de ninguém. Ou seja, o que quer dizer que ninguém é de ninguém? Não há exclusividade, não há dedicação, responsabilidade, cuidado e, de novo, não há exclusividade. Quando olhamos para Deus, vemos um Deus amoroso e que zela e cuida do seu povo. Então, o ciúmes, ele tem que ser reconfigurado à sua origem. A palavra ciúmes nasce em Deus. Perceba, quando nós entendemos essa palavra em Deus, ilustramos de uma forma dentro de um casamento, por exemplo. Nenhum marido gostaria de ver a sua esposa, nenhum marido que ama verdadeiramente, né? Gostaria de ver a sua esposa nos braços de outro homem. Ele não suportaria isso por causa do ciúme. Deus também é assim. Seu compromisso é total. O próprio Philip Ryken,
Diz assim: seu amor é exclusivo, apaixonado, intenso, ou seja, em uma única palavra, ele é ciumento. Um outro teólogo vai dizer: o ciúme divino não é o ciúme humano, que é inseguro, insano, possessivo, no qual muitas vezes interpretamos o sentido da palavra ciúmes. Na verdade, é uma devoção intensamente carinhosa aos objetos do seu amor, como a proteção ciumenta da mãe por seus filhos, a guarda ciumenta do pai por sua casa, aquele que protege do bandido, do mal, está lá em guarda. Deus nos ama demais para não ser ciumento. Na verdade, o ciúme é uma das características das perfeições, da perfeição divina. Um outro autor diz assim: um Deus que não é ciumento seria tão desprezível quanto um marido que não se importa ou não se importasse com a sua esposa. O nosso problema com a realidade que está diante de nós, ou seja, a nossa realidade que é Deus, estamos sempre diante de Deus, corandel, é que eu e você possamos considerar a religião como qualquer outra coisa. Como uma questão meramente fast food, a escolha do freguês. Isto é, olhamos para o cristianismo da seguinte forma, ou para a nossa igreja local: quando eu quiser, eu troco de igreja, eu troco de Deus, eu troco de comunidade e continuo fazendo aquilo que eu quiser. Eu não preciso me identificar com uma comunidade específica, não preciso ser exclusivo a ela, não quero me relacionar com ela, não quero ser membro dela, faço do meu jeito e quando eu quiser eu pulo fora. Irmãos, mas Deus, Ele é o incomparável. O Deus poderoso faz reivindicações exclusivas. E Ele não nos faz de fast food. O seu interesse é exclusivo por nós. E por isso Ele faz reivindicações. Ele reivindica o nosso amor. E diz como ele tem que ser. Perceba, o ciúme é o amor de Deus nos protegendo. Irmãos, para concluirmos, nos parece também que olhamos já a regra, não fazer imagem, e a razão, porque Deus é zeloso. Mas parece que Deus também está guardando uma outra coisa, além desses dois elementos que nós vimos. O que um Deus tão ciumento protege tanto no seu segundo mandamento? Ele protege a honra do seu infinito amor. Deus não somente nos ama, mas também deseja que o amemos. Entre outras coisas, significa adorá-lo de uma forma que seja digna, honrável, amorosa e da forma como Ele quer. Deus tem o direito de nos dizer como deseja ser adorado. E Ele nos ordenou a não desprezar o seu amor, transformando-o em ídolo. Por isso que o verso 4 a 6 é um outro mandamento. Por isso que o verso 4 a 6 é o nosso segundo mandamento. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não fazer imagem, ou seja, me adore do jeito certo, preste um culto da forma correta. Não podemos fazer imagem, não podemos adorar de qualquer jeito. Irmãos, há uns anos saiu um vídeo de um pastor chutando uma imagem. Segundo esse pastor, isso era uma forma de manter o segundo mandamento. Irmãos, não adianta a gente sair quebrando imagens se o nosso culto é um culto que não agrada ao Senhor. Não adianta a gente sair quebrando imagem por aí se a minha postura diária não é uma postura que agrada ao Senhor. Até porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que o templo do Espírito Santo sou eu e você. O culto racional sou eu e você.
O sacrifício, a libação perfeita sou eu e você. Se o nosso comportamento não estiver enquadrado nos 10 mandamentos, você pode quebrar as imagens que for, mas você errou algo. Então olhe comigo para os 10 mandamentos. Hoje vimos a primeira parte do segundo mandamento. E no próximo Reflita, vamos olhar novamente para terminar a segunda e última parte, ok? Que Deus abençoe. Vamos olhar, aliás, no próximo Reflita, o aviso e a promessa. Hoje vimos a regra e hoje vimos a razão da regra. No nosso próximo encontro, veremos o aviso e veremos também a promessa que está no segundo mandamento. Que Deus abençoe.